Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples, humilde entendimento. Espero que seja proveitoso para você. Vamos falar um pouquinho dos pregadores da lei, dos pregadores que são seguidores de Moisés, dos pregadores que se acham mestres da lei, né? E se achando mestres da lei, eles impõem sobre os fiéis rudimentos, mandamentos e a escravidão da lei. Quando você compara quem é, com quem escreveu, quem falou esses versículos aqui, que foi um mestre, que foi hebreu dos hebreus, que foi fariseu, e que realmente ele recebeu o dom, né, para anunciar as boas notícias. Ele recebeu os dons de línguas, que foi idiomas, o dom da cura, da revelação, da profecia, do conhecimento. Esse sim, estou falando de Paulo, esse era mestre, esse conhecia. Mas tudo que ele conheceu, ele rejeitou, ele deixou para trás. Ele considerou como refúgio, como lixo, como esterco, como estrume. Isso está em Filipenses 3, mas não é o que eu vou ler aqui. Aí você vê hoje esses pregadores, os filhotes dos lobos, os lobos, a teologia, que é um lixo, implanta isso na mente dos fiéis. E os fiéis, sem conhecer nada, olham para aquele cidadão em cima daquele local de sacrifício, chamado altar, atrás de um púlpito, onde o escriba Esdras usava para fazer a leitura da lei, da Torá, e ali de cima ele coloca rudimentos, coloca dardos inflamados de Moisés na mente dos religiosos, na mente daqueles que são a sua plateia, daqueles que fazem parte da sua plateia, daqueles que fazem parte dos seus ouvintes, do seu público. E essas pessoas, na maioria, analfabetas ou semi-analfabetas, incautos, todos são. Toda pessoa que frequenta um templo religioso, ele é um incauto, ele não sabe nada de Bíblia. Toda pessoa que frequenta um local, uma reunião religiosa, ele é um escravo. Tudo. Tanto a feitiçaria, a umbanda, o espiritismo, o voodoo, tudo isso. São escravos. Tem suas mentes, tem sua alma, tem seu cérebro dominado por algum tipo de religião, por algum tipo de doutrina. Vamos lá, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Veja o que o conhecedor da lei, o mestre da lei, falou, mas que rejeitou a lei. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, estou usando o texto da NAA, Nova Almeida Atualizada. Pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Versículo 5. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Quer ver isso daqui no texto que eu estava lendo agora? É uma nova Bíblia, nova Bíblia que eu baixei aqui no aplicativo. É as Imaculadas Escrituras. Assim está nesse versículo 5. Essa correção está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Ponto e vírgula que eu vou continuar, mas aí eu vou voltar para a NA. Só li esse versículo 5 nesse texto, desse novo aplicativo, nesse novo texto que eu baixei no meu aplicativo. As Imaculadas Escrituras. Então Paulo estava falando que Cristo era o verdadeiro amor. Aquela doutrina, da ação doutrina, era o verdadeiro amor de Deus. Aquilo sim se mostrava a graça, a bondade, a benevolência de Deus para as pessoas. Aquilo sim demonstrava que um irmão tinha apreço, tinha amor pelo seu próprio irmão, pelo seu outro irmão. Assim, deu a entender
nesse versículo 5 dessa outra Bíblia. Essa correção está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem do coração, puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Ou seja, não em Moisés. Versículo 6. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis. 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. É essa discussão. São os seguidores dessa doutrina, os seguidores, os que se acham mestres, os que se acham conhecedores do legalismo de Moisés, do judaísmo, que vêm em nosso canal quando nós estamos em live, ao vivo, convidando-nos a participar de debates. Mas como você vai debater com um legalista? Como que você vai debater com uma pessoa que está com a mente cauterizada, com a mente blindada? Não tem como. Diferentemente, se de repente eu falar para outro irmão que está no mesmo foco que eu, que nós estamos na mesma direção, vamos trocar ideias sobre o Evangelho Eterno? Aí sim, aí vai ser tudo novidade de vida. Serão palavras novas, palavras motivacionais, serão tudo novo, né? O que nós podemos melhorar em nosso conhecimento a respeito do reino de Cristo estabelecido? Isso é o Evangelho Eterno. Com uma pessoa dessa você fica horas conversando. Minhas lives você vê, é 1h30, 2 horas, 4 horas que eu fiz ontem, porque tem assunto. Porque o Evangelho Eterno nos dá entendimento para compreender toda a Escritura, compreender todos os 66 livros. Então, quando nós estamos falando a respeito de coisas novas, de coisas atualizadas, você tem prazer em ficar conversando com a pessoa. Você fica tempos, fica. E a hora passa que você nem vê. Eu fico abismado, que nem a live de ontem, bateu 4 horas cravado. E você vê a pessoa do começo ao fim. 4 horas, gente, não é 40 minutos. São 4 horas. As pessoas, muitas pessoas estão do começo ao fim. Outros dão uma saidinha, voltei, tal. Por quê? Porque as lives nesse aplicativo do YouTube fica salvo. Então dá para começar. Agora, como que você vai debater com uma pessoa que vem com dízimo? Eles se acham mestres da lei, mas eles não mostram para as pessoas que dízimo nunca foi dinheiro. Eles se acham mestres da lei, mas eles não mostram para a pessoa que o verdadeiro batismo, naquele tempo, ocorreu pela fé no sacrifício da cruz. Eles não mostram para as pessoas que Salmo 122, versículo 4, foi um mandamento dado a Israel para buscar adorar Deus no templo que havia em Jerusalém. Eles não mostram para os seus fiéis, eles se acham mestres da lei, porém, eles não mostram que Malaquias capítulo 1, o livro de Malaquias foi direcionado ao povo de Israel. Eles não mostram, eles se consideram mestres da lei, mas eles não mostram para os seus fiéis, para os seus ouvintes, que Malaquias 2, capítulo 1, fala que aquela repreensão era contra os sacerdotes, os levitas. Eram eles que estavam roubando a Deus. Não. Eles pegam lá Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8 ao 10, pode o homem roubar a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Aí esses falsos mestres da lei apontam o dedo, fala, tá vendo? Quem não é dizimista é um ladrão, quem não é ofertante é um ladrão. A pessoa sai da sua casa, da distância, com chuva, com frio, com sol, com fome, passando necessidade, aí vai até um alçapão desse, um arapuca chamado igreja, chegando lá é chamado de ladrão. E eles se consideram mestres da lei. Olha aqui, vou falar de novo aqui, ó. Aqui, versículos 6 e 7 de 1 Timóteo 1. O objetivo desta administração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. 6. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém,
nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Assim é o sistema religioso, assim são essas víboras, essas serpentes, esses leviatãs que estão aí dentro dessas chamadas igrejas, se achando mestres, mas não conhecendo uma vírgula sequer do evangelho eterno, que é o evangelho estabelecido, que é o reino de Cristo estabelecido. Não conhecem nada, mas perante a lei de Moisés, perante uma obra morta, são vários séculos, quase 1.700 anos, não é meses, não são dias, 1.700 anos, porque Constantino fundou o catolicismo no ano 317. Nós estamos em 2024, daqui a uns dias irá fazer 1.700 anos, ou já fez? Nem fiz as contas aqui. Está quase fazendo. Então olha que absurdo. Não, já fez, né? 317 para 2000. Já fez sim. Não, 1.700 anos já fez. Tá aí. Aí vieram os pais da igreja, veio João Calvino, veio Jacobus Armínios, veio Lutero com as suas 95 lixos de tese que não resolveu nada. E eles estão por aí, achando, são cópias de cópia. Tudo que você vê aí é cópia. Tudo que você vê nessas denominações é uma cópia da outra. É um filhote que sai de uma e vai lá e monta a sua. Sai daquela, vai lá e monta a sua. Eles metem o sarrafo no catolicismo. Não, que os católicos são idólatras, que os católicos são isso, são aquilo, e não sei o que lá. Ei, os protestantes são filhotes do catolicismo. Vocês protestantes, vocês evangélicos, pentecostais, neopentecostais, vocês são filhos dos catolicismos. A idolatria de vocês está nos envelopes, nas campanhas, nos votos, nos propósitos, nos cerimoniais. Isso é tudo idolatria, avareza, pegando dinheiro, gastando dinheiro que é dos outros e o seu mesmo você guarda. Isso chama-se avareza. Vocês são mentirosos, vocês são enganadores, vocês são perturbados. É assim que é. Então não há a mínima chance eu perder meu tempo discutindo, debatendo com um que tem na mente que ele é um expert na lei, mestre da lei. Não vai me resolver nada, não vai me acrescentar nada. Eu posso ficar conversando com um legalista, um seguidor de Moisés, 24 horas. Ele não vai me acrescentar em nada, porque basta eu chegar nele e passar o entendimento de Apocalipse 1:10, que foi a conclusão de tudo, pronto, checkmate. E aí? Não tem mais nada para fazer? Não tem mais nada para falar? Aí ele vai vir com seus futurismos. Não, mas é por causa disso, mas e aí, onde está? Não, é porque isso. Então, estou fora desses falsos mestres da lei, tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você. Eu ia ler mais para frente, mas aí eu quero fazer vídeo curto, né? Porque quando a gente demora em live. Vídeos eu estou fazendo no máximo, estou tentando fazer no máximo aí 15, 20 minutos. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil, e se foi, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ative o sininho, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.